Por que os romanos não conquistaram a Irlanda, a Escócia e toda a região da Inglaterra? Afinal, eles tinham força militar para isso. Ou será que eles tinham medo? Pois as regiões eram famosas naquele tempo por terem os povos mais bárbaros e mais sombrios do mundo conhecido. Magos druidas, canibais, guerreiros destemidos e loucos. Será que valeria a pena arriscar os legionários, que no fim das contas não eram um investimento barato? A resposta para isso pode ser mais assustadora do que se imagina, pois o temor deles é o grande temor dos dias atuais. Eles não conquistaram de maneira definitiva aquelas regiões porque o grande problema era o retorno do investimento e o temor de deixar o império sem dinheiro para as despesas. Existe um mito popular de que os romanos eram exploradores e que buscavam conquistar novas terras para desenvolvê-las, e isso é totalmente falso, como o mito de que eles estavam com muito medo dos habitantes das terras sombrias. Os romanos, na época que expandiram seus territórios, não eram grandes economistas ou filósofos, eram guerreiros e oportunistas. Eles não conquistaram nada sem um motivo muito específico, precisava ter um benefício imediato nisso. E o que as terras relativamente primitivas da Europa Ocidental tinham a oferecer? Acontece que a Europa Ocidental era bastante rica em recursos naturais. Antes da grande revolta da Búdica, quando Roma se estabeleceu na Bretanha, ali acabaram achando fontes de matéria-prima valiosíssimas como cobre, ouro, ferro, chumbo, prata e estanho, e eram produtos de alta demanda para o império. Havia fornecimento suficiente de materiais para atender às necessidades para a produção de artefatos de luxo para a elite. Então vemos que os romanos não conquistaram terras aleatoriamente para tentar ver se achavam recursos. No segundo século, embora a Inglaterra tivesse muitas coisas interessantes para explorar, eles estavam muito distante de Roma e difícil de manter porque era custoso para o império. Então havia uma certa desmotivação para tentar estender as suas propriedades para as terras incertas, que ofereciam pouco ou nenhum benefício. Era mais prático apenas construir o muro e defender o que eles tinham, e foi o que o imperador Adriano fez. Agora, se eles realmente quisessem conquistar, eles conseguiriam, porém seria uma campanha muito cara para os lugares com pouco retorno. Além do mais, qualquer movimentação das legiões envolvia muito dinheiro gasto. Um legionário, por si só, era treinado, alimentado e pago. Agora multiplique isso por 6.000 soldados. Além das pavimentações das estradas, as armaduras, espadas, escudos, e no caso de guerra, qualquer soldado morto já era uma pesada perda de investimento. Mas houve sim campanhas para a Caledônia, a atual Escócia, e também para o país de Gales. Os romanos foram liderados para essas campanhas pelo general Július Agrícola. No ano de 77 d.C., quando Vespasiano era o imperador, Agrícola governou a Bretanha. Chegou a ir até Anglesey, no país de Gales, onde ele subjugou toda a região. Quase 2 décadas antes, o governador Suetônio Paulinus havia tentado o mesmo, mas as forças romanas tiveram que se retirar por conta da rebelião unificada das tribos lideradas por Boudica. Após a derrota da rainha guerreira, a maior parte do sul da Bretanha estava começando a aceitar a realidade da ocupação romana, e houve por parte de Agrícola uma campanha forte de romanização. Os legionários também invadiram a Caledônia e destruíram a última resistência dos habitantes de lá, que foram liderados pelo rei Cálgaco, no ano de 84 d.C. Com a perda de algumas centenas das unidades auxiliares, os romanos aniquilaram o exército dos escoceses. Agrícola, porém, durante a campanha, teve a ordem de abandonar o norte da Escócia por ser muito pobre para instalar o caro aparato estatal romano e não ser adequado para o desenvolvimento da agricultura. Pelas mesmas razões, decidiu-se não invadir a Irlanda, mas simplesmente controlar as atividades dos piratas irlandeses, criando postos de guarda. Porém, Agrícola foi retirado da Bretanha no ano de 85, após o mandato longo como governador. Tácito afirma que Domiciano, que havia se tornado imperador, ordenou seu regresso porque os sucessos de Agrícola superaram as modestas vitórias do próprio imperador na Germânia. Outras fontes mencionam que, devido às baixas na fronteira do Danúbio, o imperador ordenou que ele voltasse. No início do segundo século foram construídas as famosas muralhas de Adriano. Os trabalhos provavelmente começaram no ano de 122 ou 123, e as tropas ainda estavam modificando as instalações da fronteira na época da morte de Adriano em 138.
Em poucos meses, seu sucessor, Antonino Pio, decidiu avançar mais ao norte da Bretanha devido às pressões dos bárbaros. A muralha de Antonino tinha cerca de 57 quilômetros de extensão. Serviu temporariamente como fronteira com a Caledônia. Mas apesar deste início que dava a entender que aos poucos os romanos iriam conquistar todo o território, eles acabaram abandonando a região após 20 anos e as guarnições mudaram de volta para as muralhas de Adriano. Os caledônios, entretanto, não foram facilmente contidos. Eles foram rápidos em dominar as artes da guerrilha contra os legionários romanos, que nessa época estavam dispersos e com saudades de casa. Apesar da relativa paz e prosperidade da parte que os romanos estavam, eles tiveram problemas contínuos com os pictos e com os caledônios durante a ocupação. 3 legiões completas e numerosos auxiliares estavam permanentemente preparados na província, prontos para qualquer imprevisto. Por volta do fim do IV século e o começo do V século, todo o Império Romano estava entrando em pleno declínio, e diversos problemas internos e externos, como diversas guerras pelo trono e as invasões dos bárbaros, deixaram as unidades militares romanas na Bretanha preocupados. A tribo dos alanos, vândalos e suevos, que viviam a leste da Gália, cruzaram o Reno, possivelmente quando ele estava congelado, e começaram ali uma devastação generalizada. Como não houve uma resposta romana efetiva, os militares romanos que sobraram na Bretanha temiam que uma invasão dos bárbaros pudesse acontecer em seu território também. Com receio deste possível ataque, eles dispensaram a autoridade imperial e escolheram um comandante dentre eles que os liderasse para poder garantir o seu futuro. E a escolha foi de um soldado chamado de Constantino III, que por sua vez assumiu o comando das tropas restantes na Bretanha e os conduziu até a Gália, reuniu apoio lá e tentou se estabelecer como o imperador romano ocidental. Os romanos britânicos foram deixados à própria sorte, e o domínio romano jamais foi recuperado. Diversas tribos de bárbaros dominaram o local, e por fim, pouco tempo depois, o próprio Império Romano Ocidental caiu.